Olá, gente. Tudo bem? Vamos continuar nossos estudos. Espero que todos estejam bem. Espero que estejam estudando, mantendo a disciplina, mantendo o foco, porque é isso que resta para nós, né? Gente, continuando a nossa zoologia, nossa incrível zoologia, só para falar para vocês, estamos quase no final do reino animal, lá do filo dos invertebrados. Nós estamos indo para o penúltimo filo invertebrado, né? Nós vamos falar hoje dos artrópodes. Na verdade, é um filo tão grande em variedade, tão grande em espécies, que nós vamos ter que deixar duas aulas para eles, tá? Lembra-se que na aula passada nós estávamos falando de molusco e eu disse que molusco tinha uma grande variedade e só perdia para o filo dos artrópodes, que é o nosso filo de hoje. Eles são tão grandes que há uma discussão só para fazer desse filo um reino à parte. E nós temos os subfilos deles, né? Então, para você ver como são grandes. Tem zoólogo que fala que ainda tem espécies que nós nem descobrimos. São espécies que são muito vantajosas financeiramente, né? Então, hoje nós vamos falar de um modo genérico e vamos para a primeira classe desse filo. E na próxima aula vou falar das outras classes para vocês, tá? Então, é um filo fácil, é um filo gostoso de estudar, é um filo bem interessante, um filo que se adaptou fácil ao nosso ambiente, tanto é que do filo artrópodo dizem que se tivermos uma guerra nuclear, é o único filo que poderá sobreviver. Tem um mangá muito antigo que diz que houve essa guerra nuclear e esse filo artrópodo eles se humanizaram, ficaram é, quase que humanos, tá certo? Mas vamos dar uma olhada neles. Acompanha comigo os slides. Os artrópodos, senhores, são um filo muito vasto, né? Então coloquei aqui umas fotos para vocês verem que além de vastos, são bastante adaptados. Então tem ali um escorpião, uma aranha, uma abelha, um caranguejo, né, muito famoso também em Paranaguá, um gongolô, que é esse do meio aí, um pernilongo, sabe, sei lá o que são aqueles dois ali, são umas baratas e uma borboleta. Então eles podem voar, eles podem andar, eles podem nadar, eles são muito bem adaptados ao meio que eles vivem. Tanto é que vocês sabem muito bem que o pessoal diz o seguinte, né? Que se acabar as abelhas do mundo, né? Já dizia Einstein, se todas as abelhas morrerem, nós teremos 4 minutos de vida. Então nós estamos muito bem é, dependentes desses seres. Vamos falar sobre as características deles. Então, olha só, antes da gente passar para as características, eu quero que vocês vejam que o que dá nome ao filo, artrópoda, né? Podos é pés e artro é articulado. Então, se vocês notarem todos esses desenhos, lógico, menos na borboleta que não dá para ver direito, as patas são articuladas, né? Então, é isso que dá a maior característica a esses seres e o que vai dar é, nome a esse filo. Eles têm essas patas articuladas. Vamos ver as próximas. Como características gerais, os artrópodes têm as patas articuladas, como já falamos, né? O exoesqueleto é quitinoso, tá? É a casquinha do camarão. Então eles têm um esqueleto para fora. E todo o seu corpo, que é mole, fica inserido nessa espécie de armadura. O que dificulta a esses seres o crescimento. Tá? Então, se você já viram um camarão, a casca do camarão, aquilo lá é o exoesqueleto dele. O corpo é segmentado, ele vai ser dividido, nós vamos estudar isso classe por classe. E, novamente, né, senhores, continua a mesma história. Eles são triblásticos, ou seja, eles possuem 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme.
possuem celoma, porque todos os seres já possuem celoma, então eles vão ter órgãos que os acompanham, e são protostomianos, ou seja, o blastóporo dá origem à boca. Então nós ainda temos seres protostomianos. São neuromiários, ou seja, possuem sistema nervoso e muscular, e esse sistema nervoso ele será do tipo hiponeuro. Ah, não esqueça aí, por embaixo, neuro vem de sistema nervoso. Então, o sistema nervoso deles é embaixo. É o que nós também podemos chamar de sistema nervoso ventral, né? Nós já conversamos sobre isso, eu já falei para vocês que o nosso sistema nervoso ele é dorsal, né? Nossa coluna nervosa, ela está dentro da coluna vertebral, que está nas nossas costas. O deles é no ventre, né? Abaixo na barriga, abaixo do estômago. E a simetria bilateral, eu posso partir esses seres em dois, tá certo? Vamos ver agora como é que fica o seu habitat. Como eu falei, esses seres são muito adaptáveis ao ambiente. Então, você lembra a brincadeira que nós fizemos na aula passada sobre o filo molusca? Que o pessoal fala que você só não encontra molusco voando? Então, nos artrópodes você encontra. Você vai encontrar artrópodes voando por aí, você vai encontrar na terra, você vai encontrar em água doce, em água salgada, tá? Então você vai encontrar artrópodes em todos os lugares. Só tome cuidado com uma coisa que eu preciso falar para vocês. Artrópodo nós encontramos em todos os ambientes. Porém, contudo, todavia, entretanto, uma classe você não encontra no mar. Então, toma cuidado com isso. Existe uma classe de artrópodes que não encontra-se no mar, que são os miriápodos, que nós vamos falar na próxima aula. Tá? Então, eles têm o costume, muitas vezes, em concurso, coisa e tal, adiantando já nosso expediente para quando vocês passarem para o terceiro, todos os artrópodes são encontrados em todos os ambientes. Não, os miriápodos não se encontram no mar, não existe espécie marinha, tá certo? Então, por isso, como eles estão encontrados em todos os lugares, a gente diz que eles são cosmopolitas, ou seja, em todos os ambientes, certo? Por ter um exoesqueleto, um esqueleto que está fora do corpo, esses animais, para poder crescer, precisam fazer o que nós chamamos de mudas, né? Também conhecidas como ecdísis. Então, na verdade, esses seres eles não têm um limite de crescimento, né? Nós temos seres pequenos até grandes, por aí, como é o caso do caranguejo do coco, né? Que é um ser grande. O que vai limitar o crescimento desses seres, na verdade, é a própria gravidade, né? Então, como que vai acontecer isso? Na época que eles sentem que eles devem crescer, eles arrebentam esse exoesqueleto, eles saem desse esqueleto, né? Como vocês podem estar vendo ali na figura da direita, eles abandonam. Esse esqueleto abandonado, ele vai se chamar exúvia. Aí eles saem todos moles, vão, crescem e vão produzindo açúcar, porque a quitina é um tipo de açúcar que cristaliza ao seu redor, formando um novo esqueleto. Vão viver sua vida, se precisarem novamente vão arrebentar o esqueleto, fazer novas mudas. Por isso que está esse gráfico aqui, que mostra que os demais grupos, o crescimento ele é contínuo, depois ele estabiliza, como por exemplo o nosso, né? O ser humano ele cresce até mais ou menos os 21 anos, depois ele se estabiliza. Cresceu tudo que tinha que crescer, vai se estabilizar. Esses animais, os artrópodes, eles crescem, fazem uma muda, né? Crescem de novo, vivem, fazem mais uma muda, crescem. Então eles vão de mudas em mudas. O que vocês não podem esquecer? Muda o ecdise e o exoesqueleto abandonado, exúvia, tá? Se chama exúvia. Por ser um filo de inúmeras espécies,
O ideal foi classificá-las como vocês podem ver, em 5 grupos, né? Nós temos a classe insecta, que nós vamos falar hoje, que eu coloquei ali uma borboleta como representante. A classe aracnídeo, como vocês estão vendo ali, onde nós temos as aranhas. Crustáceos, onde nós temos o nosso amigo caranguejo ali, diplópoda e quilópoda, né? Diplópoda nós vamos ter o piolho de cobre e o quilópoda lacraia, né? Também conhecida como centopeia. Há uma grande discussão em deixar quilópoda e diplópoda separados. Mas também tem gente que diz que é besteira fazer isso, tem muito zoólogo que acha besteira e colocam todos eles num só grupo que se chama miriápodos, né? Miri é 1000, então pods são pés, miriápodos são vários pés, tá? Gente, já foi colocado só como miriápodos, hoje em dia é quilópoda e diplópoda, já voltou como miriápodo, então o que nós podemos dizer? As duas formas estão corretas, não vamos discutir, tá? O que é interessante saber? Na classe insecta, além de borboletas, nós temos formigas, nós temos cupins, abelhas, né? Uma infinidade de exemplares. Crustáceos, vocês terão os caranguejos, os siris, e um único exemplar terrestre, que é o tatuzinho de jardim. Já viram aquele tatu bola, que é pequenininho, que você bate nele, ele vira uma bolinha, ele é cinza, tá? É a única espécie de crustáceo que é terrestre. Então toma cuidado se algum dia alguém falar, os crustáceos são apenas aquáticos. Não, nós temos exemplares terrestres. Nós temos os aracnídeos, como aranhas, escorpiões, cravos, né? O cravo não aquela planta, mas aquilo que dá no rosto de uma pessoa, né? O cravo são aracnídeos também, né? Grandes exemplares. Hoje nós só vamos falar da classe insecta, é o que vai acompanhar a nossa aula, onde nós vamos esmiuçar. Depois nós vamos passar para as demais, tá? Mas por ser grande a gente tem que fazer assim. Vamos dar uma olhada lá na classe insecta, então. Vamos começar com a classe insecta. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber de qualquer classe de artrópode é a divisão do corpo. Então, vejam aqui nessa figura que está à nossa esquerda, essa vespa que está ali, a divisão que nós temos do corpo. O corpo de todo inseto é dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Então, elas são bem divididas e articuladas. O que nós vamos ter na cabeça, senhores? A cabeça ela é formada pela fusão de 6 segmentos da casca quitinosa, tá? O que eu posso conter nessa cabeça? Um par de asas delicadas, por isso são chamadas de um par de asas, desculpe, um par de antenas, né? São bem delicadas, por isso que elas são chamadas de díceros, né? Teros é antena, que tem uma função tátil e olfativa, tá? E também elas podem captar vibrações sonoras emitidas pelos parceiros sexuais. Isso acontece muito na maioria dos insetos, principalmente a gente vê isso em abelhas, tá? Nós vamos ter os palpos bucais, que ela vai servir ali para a captura do seu alimento, né? E também com função gustativa. Dois olhos compostos, constituídos de unidades visuais. Então, esses olhos compostos, eles são constituídos de omatídeos, né? Os olhos compostos, eles como se eles fossem vários olhinhos ali, né? E por isso que ela vai formar uma única imagem de várias partes, tá? Esse animal, a gente brincava antigamente, quando as TVs eram de tubo, elas tinham os pixels, que esse animal conseguiria ver cada um desses pixels, né? E também ele vai ter ali 3 olhos simples, também conhecidos como ocelos. Vocês podem estar notando ali na imagem à direita, né? Então, esses ocelos, eles são sensíveis à luz. Então, eles conseguem distinguir claro de escuro, mas não formam imagens. Tudo bem?
Na cabeça também nós vamos encontrar peças bucais diferentes de acordo com a alimentação desses insetos, né, gente? Então, vocês têm ali peças bucais para mastigar, para lamber, para sugar, para picar, por isso que elas são chamadas de mastigador, lambedor, sugador e picador. Dá uma olhada, por favor, ali no mastigador. A foto que eu estou mostrando para vocês é de um grilo, a primeira lá em cima, verdona, né? Presta bem atenção na boca, né? Na ponta ali da boca. Aquela peça bucal, ela está adaptada para mastigar. Tá? É o mais primitivo das peças bucais que nós temos nos insetos. As mandíbulas são fortes e denteadas com a finalidade de cortar, tá? Então, por isso que você vai ver lá grilo cortando a folha, os gafanhotos também, barata tem muito disso também, é de mastigador, besouro, tá? Já o lambedor, que é a foto do lado do grilo, né? Eu trouxe ali uma abelha para você ver, coisa lindinha ela, tá? O lábio e as maxilas, eles se alongam. Então, tá vendo que ele faz uma espécie de tromba, né? Tem até uma língua, uma língua com cerdas para lamber o pólen e aspirar o néctar, tá? Então, aquela ali sim é uma língua. Então, você vai ter ali as maxilas e os lábios formando essa tromba menor. Já o sugador, que eu trouxe ali uma borboleta, eu quero que vocês reparem bem ali, é uma tromba toda enrolada, parece uma mangueira de bombeiro, tá bom? Então, essa tromba ela vai servir para sugar. Então, ela é extremamente longa, tá? São as maxilas que foram alongadas. Essas maxilas elas se soldam, tá? O que vai possibilitar que essa borboleta, as mariposas, suguem o néctar, né? E por último ali tem o nosso amigo mosquito. Ele já tem uma peça bucal, que é aquele, parece um alfinete ali. Então sua maxila, ela se funde, ela enrijece, né? Para ser perfurante, tá? Para acabar perfurando e sugando. No caso do mosquito ali, você sabe muito bem que as fêmeas são hematófagas, elas sugam sangue, e os machos, eles vão sugar as folhas, elas sugam a seiva elaboradas que são fabricadas nas folhas. Você vai ter também como exemplo pulgão, cigarra, percevejo, tá? Então, é para vocês notarem que esses animais são extremamente adaptados, tá certo? Agora olhando só para o tórax, senhores, né? Coloquei a nossa baratinha d'água ali, só o tórax, tá? Tem a parte dorsal, a parte ventral. Eu posso separar o tórax em três partes, tá? Mais próximo à cabeça é o protórax, o que está mais próximo, né? Pró é o primeiro, né? O que está no meio entre o protórax, metade ali, é o mesotórax, meso, meio, né? E o metatórax, a região de baixo, tá? O que que a gente pode notar? De cada um deles, de cada uma dessas partes, vai partir um par de patas, tá? Então, se você notar ali nesse desenho, que é a parte ventral, que está tudo em amarelo, você pode notar que tem um par de patas saindo do protórax, um par de patas saindo do mesotórax, um par de patas saindo do metatórax, tá? Então, é por isso que é importante separar, para você ter a distinção. O protórax é a região anterior, bem desenvolvida, o mesotórax é a intermediária e o metatórax é a região posterior, onde vai partir ali todo o abdômen logo após, tá certo? Uma das coisas que você pode observar é que como sai um par de patas de cada uma das partes do tórax, né? Então não vai me falar por aí que esses animais têm patas no abdômen, é só no tórax. Você pode contar quantas patas tem um inseto e todos os insetos terão 6 patas, tá? Isso é muito importante vocês saberem.
todos os insetos terão 6 patas, mas isso é alguma coisa para o próximo slide. Dá uma olhadinha aqui comigo. Olha ali, ó. Todos os insetos são hexápodos, né? O que quer dizer isso? 6 patas, né? É uma das características para se designar a classe insecta, ter 6 patas, tá? Por isso que é errado lá nas revistas, no desenho do Homem-Aranha, quando eles chamam o Homem-Aranha de inseto, né? As aranhas não têm 6 patas, elas têm 8, portanto, elas não são insetos. Isso daí está errado. Já as asas, eu posso classificar os insetos de duas maneiras, tá? As asas, senhores, nos insetos, elas são expansões da epiderme e da cutícula, tá? Diferente das asas de pássaros, que são os membros que foram transformados. Então, as asas, elas estão no meso e no metatórax, quando tem mais de duas, né? Geralmente estão inseridos um par de asas nos insetos. Então, eu posso classificar os insetos de acordo com o número de asas que eles têm. Então, eles podem ser dípteros, pteros. Pteros quer dizer asa. Então, díptero quer dizer duas asas. Tá? Eles têm duas asas, como é o caso da mosca, do mosquito. Tá? Então, só tem um par que vai nascer lá no mesotórax. Tá? Às vezes, você pode ter alguns insetos dípteros vestígios das outras asas no metatórax, mas isso é um vestígio, o que não influencia muita coisa, tá? Ou, às vezes, esses vestígios vão formar um órgão chamado halteres ou balancins que vão dar o equilíbrio durante o voo, tá? Eu posso ter insetos que são tetrápteros, já falei, pteros é asa, tetra são 4, então tem 4 asas ou 2 pares, como você pode falar, que é a maioria, mas você pode ter ali como exemplo a libélula, né? Ela tem 4 asas. E você também pode ter os ápteros. Você lembram? A, ele nega, né? Então, insetos sem asas, como é o caso da traça, da pulga, que não tem asa, do piolho, né? Você pode até dar como exemplo a formiga, mas não esqueça que o macho das formigas tem asas. Então, você tem que falar as fêmeas da formiga, tá? Então, são insetos que não possuem asas, tá? Agora, muitas dessas asas têm alguns tipos. Então, eu também posso classificar essas asas em tipos, como élitros, hemiélitros, tegmas e membranosas. O que quer dizer isso, né? O élitros é quando apresentam consistência coriácea, tá? E geralmente é o primeiro par de asas, como é o caso do besouro. Se vocês já viram um besouro por aí, você sabe que ela tem uma asa que parece bem couro, né? E daí ele abre, parece uma casca, né? Que ele abre e daí vai ter o segundo par, que é mais interno membranoso, tá? Se você nunca viu um besouro por aí, assista a Vida de Inseto, que é aquele besourão que tá lá, né? O hemiélitro é quando o primeiro par é reforçado apenas na base, tá? É coriáceo apenas na base, tá? Por isso que é hêmia, só metade, tá? Vocês vão ter, por exemplo, como o caso do barbeiro, tá? Já o tegma é quando a consistência é mais ou menos pergaminosa, parece um pergaminho. Você passa a mão, assim, parece um pergaminho, mas ela é uniforme, tá? Que é o caso do primeiro par de asas da barata, do grilo, do gafanhoto, tá? E as membranosas é quando é frágil, transparente, como o caso das moscas, abelhas, borboletas, libélulas. Ela é bem membranosa, tá certo? Então, eu posso classificar as asas aí. Beleza? Agora, senhores, nós vamos estudar os sistemas, né, dos insetos. Vocês notaram que até agora eu só falei de cabeça e tórax, é que a maior parte dos sistemas dos insetos está inserido, os órgãos estão inseridos nessa última parte que é o abdômen. Você lembra que nós separamos os insetos em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen? Então, a maior parte desses órgãos vai estar inserido no seu abdômen. Por isso que do abdômen a gente já vai falar dos sistemas propriamente dito, tá? Vamos começar aqui com o nosso amigo sistema digestório, tá?
O sistema digestório, ele é do tipo completo, ou seja, ele começa em boca, acaba em ânus, tá? Os insetos terão as glândulas salivares, já falei até delas, como por exemplo no caso do mosquito que transmite a malária, que ele cospe, né? Então ele tem glândulas salivares que é ali que fica o, o, o agente etiológico da malária, né? O fígado do pâncreas, nos insetos, ele é fundido. Então, por isso que ele vai ser denominado de hepatopâncreas, tá? Porque eles são uma coisa só. O sistema respiratório desses seres da classe insecta, senhores, é importante saber, tá? Então, se eu fosse colocar algumas coisas importantes para saber da classe insecta: o número de patas, 6 patas, a separação do corpo, cabeça, tórax, abdômen e a respiração, o sistema respiratório. Ele é do tipo traqueal, tá? Então, esse tipo traqueal, gente, você vai ter assim, ele é no abdômen, não tem um nariz, os insetos não respiram com o nariz, né? Então, tem no abdômen alguns orifícios que são chamados de estigmas, tá? São, são geralmente, fica ligado numa abertura embaixo da pata, por isso que a gente fala que ele é traqueal, né? São ligados os tubos que são as traqueias, elas são ramificadas, como vocês podem notar ali no desenho. Então, elas chegam até as proximidades de cada célula do corpo. Então, a traqueia vai se ramificando, ela se aproxima ali, ó, como vocês podem ver no desenho, está colocado ali, ramificações da traqueia. E por como elas vão diminuindo o seu calibre, a gente vai dizendo que são traqueúlas, tá? Então, essas ramificações. Alguns insetos podem produzir sacos aéreos, como é o caso do gafanhoto que eu estou colocando aqui no desenho para vocês. Então, essas dilatações, esses sacos aéreos, servem como reservatórios de ar, tá? Então, o ar atmosférico rico em oxigênio atinge todas as células do corpo e o gás carbônico, por elas produzido, se difunde com o meio ambiente. Então, é assim que eles respiram. Eu não sei se vocês já viram, mas muitas vezes você joga inseticida em cima de uma barata, ela fecha as pernas, né? Daí o pessoal fala, ah, a barata morreu. Não, ela trancou a respiração. Tá? Às vezes, alguns insetos que têm esses sacos aéreos que conseguem armazenar o ar, eles podem ficar, só para vocês terem uma ideia, uma pulga, até um ano prendendo a respiração. É coisa de louco, né? Veja, veja você a habilidade que esses seres têm, tá certo? O sistema circulatório dos insetos, ele é aberto lacunar. O que quer dizer isso mesmo, gente? Isso, não tem vasos sanguíneos, tá? Na verdade, ele apresenta uma aorta dorsal, é o único vaso que tem ali, mas joga-se o sangue na hemocele, como vocês estão vendo ali, né? Então, eles têm vamos dizer assim, um coração dorsal, que manda sangue, também chamado de hemolinfa, tá? É, que é um sangue, muitas vezes até de coloração azulada, né? Como é o caso das baratas. E, e ele leva esse sangue por essa aorta dorsal que se espalha pelos órgãos, tá? Então, nos insetos, o sangue não possui pigmento respiratório, portanto, não transporta os gases respiratórios, tá? Como já falei para vocês, as traqueias se ramificam próximas às células e dão os gases. O sangue só vai levar mesmo os nutrientes para essas pessoas, tá? É, os nutrientes, enzimas, hormônios, tá certo? Então, o sangue não está associado à parte respiratória, tudo bem? O sistema excretor, né, a eliminação das excretas, que é muito importante, as excretas elas circulam no sangue dos insetos. E ela vai ser feita através dessas tubulaçõezinhas, né, bem pequenos, que são chamados túbulos de Malpighi. Adivinha quem descobriu? É, o Malpighi.
tá? Então, esses tubos estão mergulhados na cavidade corporal desses seres, eles entram em contato com o sangue, de onde removem as excretas. Tá? É muito parecido com os nossos néfrons, tá? As excretas dos insetos é ácido úrico e os sais. Então, esses ductos, eles captam isso, tá? E desembocam no intestino essas excretas, tá? Aonde vai ser lançado junto com as fezes desses seres, tá? Então é muito fácil. Os túbulos de Malpighi pegam, jogam no intestino, daí é eliminado junto com as fezes. Tudo bem? O sistema nervoso é constituído por gânglios cerebrais, que vocês podem estar olhando ali na figura, né? Um gânglio cerebral, e uma cadeia ganglionar. Então, o sistema nervoso, ele é ganglionar, ele é ventral. Vocês podem estar notando ali, ó, o gânglio cerebral, ele está em amarelo, e depois vem um cordãozinho por baixo, olha lá, ó, bem por baixo, se chama cordão nervoso, estão vendo lá? Por isso que a gente falou no começo da aula que ele era hiponeuro, exatamente, tá certo? Então ele tem os gânglios cerebrais e um cordão nervoso bem por baixo ali. Tudo bem? E para finalizar, vamos dar uma fixada no nosso conhecimento, uma pequena tarefa para vocês. Então ali na apostila, na página 22, vocês vão fazer o número 4. Na página 30, que é a hora de estudos, vocês vão fazer o 13. E no seu caderno de atividades, na página 11 e 12, vocês vão fazer o exercício 14 e o 16. Ah, só professor, por que você não pede todos? Porque nós ainda não estudamos todas as classes, então eu tenho que ir devagar com vocês, tá? Não se preocupe quanto a isso. E aí, chegamos no final desta aula. Notaram que faltou alguma coisa? Isso, ainda não falamos de reprodução dos insetos. Mas para ela não ficar tão longa, eu vou deixar para a próxima. Aí nós vamos falar da reprodução dos insetos e vamos continuar com as outras classes. Reprodução do inseto é um pouco longa, então não ia dar para dar em 5 segundos aqui. Não tem problema que não vai faltar. Senhores, faça os exercícios, né? Não deixe para depois. Quando nós acabarmos a Trópolis, eu vou fazer uma aula só de exercícios com vocês. Vai ser bem interessante para a gente fixar esse conteúdo. Espero que vocês fiquem bem. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem todos bem. Um beijo. Até a próxima, gente.